Já começo contando para vocês que o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento na sede da Polícia Federal em São Paulo. A gente tem imagens de Jair Bolsonaro deixando ali o local. Vários apoiadores estavam ao redor da sede da Polícia Federal aqui na capital paulista. Ele que foi prestar depoimento neste inquérito da polícia que investiga suposta importunação a uma baleia durante um passeio de Jair Bolsonaro. Então, havia ali, claro, uma presença intensa da imprensa e dos apoiadores que estavam vestindo camisetas e bandeiras verde e amarelo. Quero saber de vocês como é que vocês avaliam mais esse inquérito que, de alguma forma, gera uma crítica meio irônica, né, sobre essa investigação. A gente lembra que importunação, nesse caso, também pode ser considerado um crime, a depender da investigação e se a pessoa de fato responder. Mas a gente está falando do presidente da República e um tema que para qualquer outra pessoa seria levado ou encarado de uma maneira normal, talvez, quando se tem um presidente da República, se tem também politização. E aí a história vai longe, Alan Gani. Pois é, Evandro. O que eu vejo é que, em relação ao presidente ou ex-presidente Jair Bolsonaro, há todo o rigor da lei, ao ponto dele ser investigado por incomodar uma baleia. Já do outro lado, a Lava Jato ela é anulada com todas as provas, com todas as testemunhas, com todos os desvios que ocorreram neste país. Então, de um lado, a gente tem um político que tem a vida devastada, tem todo o rigor, o excesso da justiça, porque ele está incomodando um animal. Do outro lado, a corrupção real que prejudicou milhares de vidas ao desviar dinheiro dos cofres públicos. Imagina a conta bilionária, né, do que foi desviado, 40 bilhões de reais. Quantos hospitais não dariam para construir? Quantas creches, quantas escolas, quantos medicamentos? Então, indiretamente, pessoas morreram por conta dessa corrupção, mas aí há todas as benesses da lei. Esse país está de ponta cabeça, Evandro. Antes de ouvir os nossos outros amigos aqui, eu quero chamar o David de Tarso, que está acompanhando lá no local toda essa história e vai contar as informações para a gente agora. Bem-vindo, meu amigo. Oi, Evandro, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado dos seus advogados, e o Fábio Weingarten, também advogado do ex-presidente, e foi convocado a depor aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo. Chegaram então por volta das 2h10 da tarde e saíram ainda há pouco, por volta das 4 horas da tarde. Acabaram de sair daqui. A gente se posicionou agora para participar ao vivo aqui do 3 em 1 e trazer todos os detalhes sobre esse depoimento. De acordo com os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse caso ele deve ser arquivado, mas claro que é uma suposição ainda dos advogados. Eles disseram que em momento algum o ex-presidente teria importunado essa baleia, até mesmo o Fábio Weingarten, que também foi convocado. Tudo isso teria acontecido no feriado de Corpus Christi do ano passado, de 2023, no litoral norte paulista, em São Sebastião, em que o ex-presidente teria importunado então essa baleia jubarte, e o Fábio Weingarten disse que ele estava distante, até estava socorrendo uma outra embarcação que deu uma pane, e ele estava distante então do ex-presidente, nem sabe por que foi convocado. Já o ex-presidente disse que em momento algum teria importunado essa baleia. Então essas são as informações, mas esse é o 7º depoimento do ex-presidente à Polícia Federal desde quando ele saiu da presidência, né, diversos inquéritos quanto a isso. E também na entrada aqui da sede da Polícia Federal, os advogados do ex-presidente falaram sobre o depoimento dele, a questão do discurso, na verdade, dele na manifestação deste domingo, em que ele teria acesso à minuta golpista. Mas, segundo os advogados, tudo isso aconteceu. O Jair Bolsonaro só conseguiu ter acesso a essas informações em outubro de 2023, muito tempo depois. Por isso que ele se pronunciou durante a manifestação deste domingo na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Nós vamos acompanhar um trecho do advogado, de um dos advogados, o Paulo, que deu mais detalhes sobre essa questão. Vamos acompanhar. No seu pronunciamento por ocasião da manifestação, o presidente Bolsonaro mencionou e comentou uma minuta de um suposto estado de sítio
A partir do que começou-se a divulgar na mídia a informação de que a Polícia Federal estaria interpretando aquilo como alguma forma de confissão de que, de fato, ele sabia da existência de alguma minuta com aquele teor. Eu quero reiterar, e esse assunto já foi explicado tempos atrás, dias atrás, que as minutas a que o presidente se referia foram encontradas na sala do PL por ocasião da busca e apreensão à vida 15 dias atrás. Foram minutas que eu, enquanto advogado, encaminhei para ele no dia 18 de outubro de 2023. Portanto, ele comentava sobre algo que ele teve conhecimento, que ele teve ciência muito tempo depois. Pois é, mas com base nesse discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, os investigadores da Polícia Federal querem que isso seja usado também como argumento de que ele tinha conhecimento, sim, dessa minuta golpista. E claro que a gente segue acompanhando também essas investigações. Mas o fato é que os advogados do ex-presidente acreditam que essa questão da importunação da baleia, esse caso será arquivado. Claro, Evandro, a gente segue acompanhando todas as movimentações. Daqui a pouquinho também a gente volta com outras informações aqui na Jovem Pan News a respeito desse caso. Muito obrigado, David. Um bom trabalho para você por aí. Espaço está aberto aqui no 3 em 1, como sempre. Luiz Felipe Dávila, como é que você avalia essa investigação que apura a suposta importunação? E aí os casos vão se misturando, né? Porque conforme os advogados são abordados, é claro que há também um aproveitamento ali dos jornalistas para questionarem sobre os assuntos que neste momento são debatidos, principalmente depois da última manifestação e dessas investigações que poderiam avançar a partir do discurso que Bolsonaro fez ali no trio elétrico aqui na Avenida Paulista. Mas olhando para o principal fato de hoje, pelo qual ele está sendo questionado, que leitura que você faz? Olha, Evandro, voltando à nossa questão aqui sempre de saber separar entre os fatos e a narrativa. O que é a construção de uma história, de uma narrativa que você quer em busca de fatos para dar realismo ou fazer com que aquela história se torne verdade, né? Então são duas coisas diferentes. Qual é o problema do negócio da baleia hoje? Você está colocando lente em cima de um problema absolutamente ridículo e secundário em relação a uma discussão que a gente está tendo muito séria aqui sobre uma tentativa ou não de golpe de Estado, o que só aumenta a narrativa de que a perseguição política, que no fundo das contas o que estão fazendo é em busca de dados para querer perseguir politicamente Bolsonaro. E aí confunde com outro tema, um tema muito mais sério, que é a questão se houve ou não um golpe de Estado. De novo, aí, quem brinca de narrativa é a Polícia Federal, porque não é possível. Ou você tem prova ou não tem. Não é porque o sujeito disse num caminhão que aquilo agora vai passar a ser motivo de uma prova no processo. É um absurdo total. É uma total violação das regras do jogo, no sentido que, gente, a Polícia Federal, cabe a ela investigar os fatos, ir atrás dos fatos e das provas, e não ficar coletando discurso de palanque como se isso, na verdade, fosse algo que provasse a existência do envolvimento do presidente com a tal da minuta. Então, o que precisa é, quem tem que provar isso é a Polícia Federal, tem que fazer investigação, e se provar é algo gravíssimo, como a gente já falou aqui. Então, vamos separar a narrativa dos fatos. E o que a gente está fazendo toda vez é misturando as duas coisas. E ao misturar as duas coisas, nós enfraquecemos os princípios do Estado de Direito Democrático, que deveriam ser sagrados no Brasil para todos os cidadãos, e principalmente para quem foi ex-presidente da República. Fala, Fábio Piperno, e você, como avalia? Bom, inicialmente, essa questão da baleia, eu acho que é importante para que a gente faça algumas reflexões sobre o que é o Brasil. O presidente da República, então, ele tem que ir até a Polícia Federal prestar um depoimento sobre um tema aí envolvendo uma baleia, né? Uma acusação de suposta importunação a uma baleia. Muito bem. Esse mesmo presidente da República, quando ainda era deputado, em algum momento da vida dele, lá atrás, ele disse, por exemplo, que a ditadura deveria ter mandado matar o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, e aí, naquele momento não aconteceu nada, que ele não teve nenhuma repercussão, nenhum desdobramento. Então, veja, no momento em que ele faz, numa entrevista de televisão, ele diz que a ditadura deveria ter matado o presidente da República, eu acho que aquilo
foi mais grave do que a importunação da baleia. E com a baleia, a baleia, né, acaba recebendo, né, toda essa deferência. Não que todo mundo esteja liberado aí para importunar baleias ou qualquer outro mamífero, mas Exatamente, o fato é que eu acho que a gente tem que ponderar um pouco as coisas. Eu acho que, por exemplo, foi até mais grave aquela multa que ele recebeu lá de R$10 mil por estar pescando numa área proibida, e soube-se algum tempo depois que o fiscal do IBAMA tinha sido transferido. A respeito da minuta, ora, o que a gente tinha sobre isso? E a gente vai falar da minuta mais profundamente ainda. Não, então vamos deixar para lá. Quer deixar o argumento para lá? Então vamos lá deixar para lá, porque daqui a pouco eu vou puxar esse tema, aproveitando aquela fala ali do advogado de Jair Bolsonaro. Antes eu quero ouvir aqui Gustavo Segré sobre a história da baleia. Claro, é surreal falarmos sobre uma importunação à baleia, mas a lei brasileira faz isso. Você sabe que se alguém comete um homicídio e ele consegue fugir, se esconder por 24 horas, não quadra mais o flagrante. E se ele tiver um endereço fixo e um trabalho comprovado, ele pode responder ao processo em liberdade. Estamos falando de alguém que tirou a vida de outro alguém e que provavelmente depois da sentença ele poderia ter cumprimento efetivo, mas a priori ele não vai ser preso. Mas se ele roubar um passarinho da Amazônia ou cometer algum delito ambiental, é inafiançável. Então, estamos colocando que juridicamente é muito mais importante alguém não cometer um delito ambiental, e isso involucra inclusive pegar um passarinho da Amazônia a tirar a vida de uma pessoa. Essa é a justiça e essas são as leis, são as normas. Mas me parece um absurdo, por onde a gente olhe, que estejamos colocando recursos públicos para questionar a um ex-presidente sobre uma eventual importunação a uma baleia. E essa baleia, obviamente, não pode declarar. Então, tem que ser investigado sobre a base do depoimento do ex-presidente Bolsonaro, que ele vai falar o quê? Provavelmente diga, eu não lembro nem quando foi isso da baleia, eu não lembro da baleia, e se foi uma baleia que passou, e eu lembro disso, não foi com nenhum intuito de incomodar. Mas parece que o objetivo de determinadas instituições, e devo lembrar que a instituição da Polícia Federal como tal é uma das mais reconhecidas, valoradas e respeitadas do país, está em levar o presidente para declarar, para que tenha um monte de empresa tirando foto e que na prensa internacional diga Bolsonaro de novo na Polícia Federal. Depois a gente vê se era por uma baleia, por um pernilongo ou o que for. Mas dá a sensação de que o objetivo é confrontar a narrativa. E aí volta de novo, e nós podemos depois ampliar com a questão da minuta, mas a Polícia Federal deve investigar os fatos. Ela não é parte acusatória, ela é investigativa. E dependendo do que ela consegue recuperar, em base a essa investigação, ela eleva ou não uma denúncia para o Ministério Público. Quem, aceitando ou não, na eventualidade de aceitar, avalia a situação, corrobora os fatos e eleva a denúncia para a Justiça. Mas quem faz a acusação é o Ministério Público. A Polícia Federal só investiga. No Brasil parece que está mudando. Os casos acabam sendo misturados e isso tira um pouco também, faz com que algumas pessoas passem a criticar um trabalho que é muito sério, que é o trabalho da Polícia Federal, né, Luiz Felipe Dávila? Exatamente, o trabalho é seríssimo e a gente tem uma questão muito séria, gente. Como é que você pode colocar na mesma balança uma baleia e um atentado ao Estado de Direito? É uma coisa completamente diferente. Então, assim, ou a gente tem um senso de proporcionalidade ou não tem investigação séria, ou não tem lei séria.